Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast semanal sobre livros que nunca faz pausas, nem sequer em agosto, porque afinal de contas nós também nunca paramos de ler. O convidado desta semana é João Morales, um lisboeta de safra de 1970, a que poderíamos chamar com propriedade um ativista dos livros e da leitura. Diretor da revista Os Meus Livros, entre 2004 e 2012, há muito que se dedica à organização de debates e encontros literários, como o ciclo Com Todas as Letras, na Sociedade Portuguesa de Autores, o Festival Livros a Oeste, na Lourinhã, ou o ciclo Recordar os Esquecidos, na Livraria Almedina do Saldanha. Uma conversa mensal sobre livros e autores que caíram no esquecimento ou que passaram injustamente despercebidos. Olá, João. Obrigado por Olá, Inês. Olá, Zé Mário. o nosso convite. Eu é que agradeço, naturalmente. Vamos começar pelo romance O Pintor de Batalhas, do escritor espanhol Arturo Pérez Reverte. Certíssimo. Sim. E o que é que te marcou nesta leitura? Olha, este livro é um livro algo minimalista e, ao mesmo tempo, acho que é um dos romances mais reveladores da personalidade e do autor por debaixo dos diversos narradores, que é o Arturo Pérez Reverte. Eu digo que é um livro minimalista porque ele passa-se essencialmente num mesmo espaço, portanto, numa cidadela onde vive um dos dois protagonistas. Isto é um livro que facilmente poderia ser levado ao palco, porque passa-se essencialmente entre duas pessoas e praticamente todo ele num mesmo espaço. Portanto, como se costuma dizer, está mesmo a pedi-las. Um encenador. E em diálogo também. Muito diálogo. E mesmo as partes que são mais descritivas, ou por motivo de flashback, ou de reflexão mais interior, digamos assim, seriam facilmente transponíveis para um ambiente cénico, quer através de projeção, quer através de cenografia, etc. Isso, a César o que é de César. Mas fica, de facto, essa noção de palco ao longo da narrativa. Ora bem, O Pintor de Batalhas. Há um antigo fotógrafo de guerra, e aqui começamos logo com esse striptease, se quiserem, porque o Arturo Pérez Reverte foi fotógrafo de guerra. Exatamente. Há um antigo repórter de guerra, fotógrafo, que vive numa cidadela junto à água, junto ao mar, e está a pintar uma cena que pretende reproduzir todas as batalhas da história, de alguma forma, o pulsar da batalha no devir. A essência da guerra, no fundo. Exatamente, a essência da batalha, da guerra, no devir humano. E aparece-lhe um homem, que, entre outras coisas, muito singelamente se apresenta. Chamo-me Ivo Markovic, porque anda à minha procura. O outro tinha pousado o copo e limpava a boca com as costas da mão. E responde: porque vou matá-lo. Vou matá-lo. Preciso dizer que o João pegou no livro e começou a ler sem se notar qualquer transição, como um verdadeiro one-man show. Queixinhas. Não, mas foi perfeito. Não sei se foi ensaiado, mas foi perfeito. Mas foi perfeito, esteve muito bem. Ora bem, ele não só diz estou aqui porque quero matá-lo, como a seguir explica, mas não quero matá-lo já. Antes, quero-lhe explicar porque quero matá-lo. Muito sucintamente, este nosso amigo Markovic é um despojado, se quisermos, do conflito servo-croata, que, isto para encurtar a sinopse de alguma forma, para também não ir aos pormenores, não é? Não fazer spoiler, como hoje em dia se diz, ou pelo menos demasiados, porque é impossível não fazer alguns. Este Markovic, por causa de uma fotografia do nosso amigo, que eu vou também espreitar o nome, que eu já não me lembro. Bom, do protagonista, o Fawkes, exatamente, o Fawkes, apareceu na capa de uma revista. Isso aparentemente seria positivo, mas aquilo deu um volte-face e isso levou a com que ele fosse parar a um campo de prisioneiros e passasse os maiores infernos que vocês possam imaginar. E, portanto, mais tarde ele vem à procura de um fotógrafo que foi o responsável. Exatamente. O fotógrafo não só não teve consciência do que fez com o seu ato, como, a partir daí, se levantam, obviamente, uma série de questões e reflexões. Por um lado, passa a redundância sobre as consequências dos atos. É também a miúdo citado o famoso efeito borboleta, não é? Sim. O simples gesto daquela fotografia transformou a vida daquele outro homem e de todos os outros que o rodeavam ou que dele poderiam vir a depender.
mas também o papel, e aí é que eu digo que há de facto um espelho bastante óbvio, o papel do repórter de guerra. Eu recordo-me que quando este livro foi lançado, o Pérez Reverte veio cá para Portugal, deu uma série de entrevistas, e houve uma passagem de uma que eu retive especialmente, que foi quando ele conta que foi cobrir um conflito, já não me lembro exatamente qual, e quando regressa ao hotel, está a entrar, vindo de um campo de batalha, ele e demais repórteres, e está a Susan Sontag e mais não sei quem, mas o que o chocou, ou pelo menos o nome que eu retive, lá está, Freud explicaria, foi a Susan Sontag, está a Susan Sontag a dar uma conferência no hall do hotel sobre a guerra, o conflito, etc. E ele basicamente diz mais ou menos isto, estou perfeitamente a citar de memória, pois é, ela ali a dar uma conferência e eu a voltar com sangue debaixo das unhas. E é esta distanciação, este papel... Entre a teoria e a prática, não é? Entre a teoria e a prática e o distanciamento que o próprio repórter tem de ter em determinadas situações, se quiser efetuar trabalho de repórter, porque ele é livre de tomar outras opções e outras atitudes, mas aí obviamente deixa de ser repórter, passa a ser ator. Exato. Não é? E essa fronteira às vezes... Essa fronteira é muito dúbia. Aqui Há uns anos houve um caso de um repórter fotográfico que fotografou uma criança que estaria moribunda com uma águia, um abutre, exatamente. Bom, para encurtar a história, o repórter fotográfico acabou por se suicidar. Tal foi o peso na consciência de não ter feito o que supostamente poderia, não sei, quiçá. O passado a máquina não anda para trás, só anda para a frente. Mas é um livro muito curioso em ambos os aspectos. Por um lado, nesse confronto entre dois seres humanos, um que se sente no direito de cobrar a sua vingança a alguém que não sabe o mal que fez, e por outro lado, o gesto que ele teve de fazer a fotografia. Um repórter, no fundo, é um relator. Pelos vistos não foi. Tornou-se interventivo mesmo sem querer sê-lo. E o livro joga com muitos desses aspectos ao longo da narrativa. Foi de facto um livro que eu achei muito interessante. E depois todo esse aspecto do ponto de vista de construção, todo esse aspecto dele se passar num sítio fechado. Exatamente. E tu também foste jornalista, ainda és? Eu sou jornalista. És jornalista. Esse lado, nunca foste jornalista de guerra. Mas esse lado... Não. Conheço alguns que foram e tem muito que se lhe diga. Porque são as pessoas... Grande parte deles, também não conheço assim tantos, conheço 3 ou 4, mas a ideia com que eu fico é que são pessoas muito calmas. É um pouco como a questão das artes marciais. Não, a sério, quando a gente conhece grandes... mestres de artes marciais, este tipo tem uma calma bestial. Porque é a única maneira. Claro. Exato. Senão não sobrevive. Exatamente. E ali é um pouco a mesma coisa, não é? E depois há aquelas fronteiras, os limites. Há uma passagem neste livro que eu tenho sublinhado, entre outras, naturalmente, mas há uma que eu gostaria de ler em que ele refere-se porque há uma ou duas mulheres envolvidas no meio da história, uma delas morreu, e a dada altura lê-se ao ouvido, que é ela, chamava-lhe olhar dos 100 passos. Há seres humanos, dizia, que dão 100 passos para lá dos restantes e que nunca mais regressam. Depois entram nos bares, nos restaurantes e nos autocarros e quase ninguém repara nisso. Que absurdo, não é verdade? Deveríamos todos trazer a nossa biografia na cara como uma folha de serviço. Alguns trazem, é claro. Deixa-me olhar para ti. Tu trazes. Mas nem sempre os outros a sabem ler. As pessoas cruzam-se com eles e não se dão conta. Talvez porque agora ninguém se olha realmente nos olhos. E tu, o caminho que tu fizeste a este livro, e és jornalista, lês uma quantidade absurda de livros, não é? Como por exemplo, o Zé Mário, não é? Por obrigação profissional. A coisa que mais detestamos é quando alguém nos diz assim: epá, tens que ler o não sei quantos que é fantástico. Eu costumo explicar, ou tentar explicar. Eu acredito que seja fantástico, mas tenho aqui mais 10 urgentes. Não, mas este tens tu. Então tu não escreves sobre livros. Tens mesmo que ler este que é absolutamente brilhante. E muitos livros que, imagino que também seja o teu caso, muitos livros que nós gostaríamos de ler, por motivos de criação, ficam para trás e ficam um bocadinho esquecidos. Já para não falar do reler. Exatamente, sim. O reler está
fora de questão. Completamente fora de Exatamente. questão. Este livro chegou-te nessa obrigação e transformou-se num livro obrigatório? É assim, eu, como disseste, eu durante 8 anos dirigi a revista Aos Meus Livros e eu fazia um bocadinho de batota, obviamente. É verdade. Ou seja, tentava juntar o útil ao agradável e reservar para mim um ou outro livro, visto que distribuí os livros para os diversos colaboradores para escreverem sobre ele, mas eu também fiz diversas recensões e artigos. Portanto, tentava puxar para mim alguns livros que também me interessassem pela minha sintonia, não é? Pelo meu olhar pessoal. Este foi um deles. Mas se calhar quando peguei nele não sabia. Li 2 ou 3 livros dele. Li o Clube do Mas, obviamente. Li o Mestre de Esgrima. Nunca li Fernando Cheio do que se trata, nem li o Território Comanche. E quando surgiu este, achei curioso. Embora seja um livro um bocadinho atípico dentro da obra dele, mas este aspecto também de ter poucos personagens interessou-me, sabes? Eu gosto desse tipo de registros. Livros com poucos personagens exigem de facto uma interiorização, o entrares no jogo deles muito rapidamente, não é? Porque não há tanto aquela coisa de te expressares com a história, com a família, com a genealogia, não. Estão aqui estes dois. Combate, no fundo, é um combate. E este livro é visivelmente um combate, um corpo a corpo do princípio ao fim. Tem um final fantástico. Que não vou dizer, obviamente. Não, é lógico que não. Mas muitas vezes este tipo de livros é difícil resolvê-los. Não é? Porque, sim senhora, toda essa tensão, esse confronto... Se não resolveres bem a tensão, depois... Há um argumentário, exatamente, há um argumentário de parte a parte que faz sentido, mas é preciso que depois o final também faça sentido. Temos aqui a Pova a imiscuir-se na conversa. Sempre. E de certeza que ela vai querer falar do próximo livro, Angústia para o Jantar, que é uma coisa que ela não tem porque é boa boca, mas fala-me tu do Angústia para o Jantar, do Luís de Sá Monteiro. Pronto, o Angústia para o Jantar vem parar às minhas mãos antes do livro Angústia para o Jantar vir parar às minhas mãos. Explica lá isso. Exatamente. Eu passo então a descodificar. Eu estudei na Escola Secundária Dona Luísa de Gusmão. Aqui em frente. Exato. Estamos a cerca de 100 metros. Mega estúdio. Exatamente. Estamos a cerca de 100 metros, menos, 150 30, menos. 40 metros. Exatamente. A vida é feita de facto destas conexões e destas coincidências divertidíssimas. E um dia eu andei aqui vários anos, mais concretamente 9 anos letivos, porque fiz 2 sétimos, 2 oitavos, 2 nonos, e depois 10º, 12º, pronto, não se assustem. Não se assustem. E um dia encontrei um livro que se chama Temas de Cultura, de Língua e Cultura Portuguesa, do 10º ano de escolaridade, isto 85, 86, mais coisa, menos coisa, e de facto vale a pena referir, o livro custava 340 escudos, estou aqui a ver, da Biblioteca Escolar Presença, passa a publicidade, mas uma coisa que eu acho que vale a pena gastar uns segundos a referir, é que nestes conteúdos e nestes programas... nós encontramos Aquilino, Ferreira de Castro, Manuel da Fonseca, mas também o Virgílio Ferreira, Fernando Namora, Luís Stal Monteiro, José Régio, Dinis Machado, Lídia Jorge, Agostina, Almada Negreiros. Acho que não é preciso grandes explicações para perceber onde é que eu quero chegar com isto, não é? Portanto, isto era... Já não é assim. Digamos que já não é assim. Para não divergirmos na conversa e irmos para outros 500, como se costuma dizer, já não é assim. Isto era o programa 10º ano. Bom, eu encontrei este livro, fiquei muito curioso. Isto tem extratos, todas estas obras, e houve uma série de coisas que eu conheci aqui. Poemas do Jorge de Sena, passagens do Almada Negreiros, da Invenção do Dia Claro, enfim... Uma míriade de pequenas pérolas, que era de facto um programa de luxo. E entre eles, uma passagem deste Angústia para o Jantar. E eu fiquei fascinado, fiquei absolutamente fascinado com... Ainda te lembras qual era a passagem? Lembro-me. Anda, diz lá para que mantens esta tradição que nada te interessa. Vá, anda. Responde tu por mim. Por que julgas que venho? Não sei, e tenho pensado muito nisso. Tu e eu sabemos que os nossos mundos são diferentes e que se não misturam. Tu e eu sabemos que a amizade só é possível dentro de cada mundo. Como posso eu ser amigo de alguém para quem 3 whiskies antes do jantar são apenas 3 whiskies antes do jantar e não uma despesa incomportável? E tu?
como podes tu ser amigo de alguém que já classificaste mentalmente como pertencente à classe dos que não ultrapassam a barreira dos 2.500 escudos? Há mais de 30 anos que jantamos juntos uma vez por mês e tu nem sequer sabias que o meu pai era oficial da Marinha. Todos os meses nos sentamos à mesa e olhamos um para o outro sem sabermos em que falar. Não conhecemos as mesmas pessoas, não lemos os mesmos livros, não temos os mesmos interesses, até as nossas gravatas são diferentes. Eras capaz de aparecer junto dos teus amigos com a minha gravata? Basicamente, o ponto de partida deste livro é... Já está aí os encontros entre os dois amigos. Não é? São dois amigos que se encontram uma vez por mês, o Gonçalo e o António, conhecem-se desde a escola e são de facto de mundos muito diferentes. Há algumas coisas neste livro que me fazem lembrar muito logicamente, naturalmente, o Judite Não de Guerra do Almada. Porque há aqui também a questão da ingenuidade dos mundos, do pertencer deste mundo ou daquele mundo. E ele acaba por lhe dizer mais à frente qualquer coisa do género: sim, nós afinal encontramos todos os meses por uma razão muito simples, porque eu sou a única pessoa com quem tu podes falar sem máscaras e que estás completamente à vontade. Precisamente por não pertencer ao teu mundo. É um livro que tem passagens muito curiosas. Ele vai equiparando a própria narrativa, digamos assim, com uma espécie de parábola sobre o jogador e o jogo. E há bocado falávamos na questão do livro do Pérez Reverte de quando o espectador passa a ser ator. E há uma passagem que eu adoro que tem exatamente a ver com isso, que é quando ele escreve: o jogador que para no meio do jogo para se admirar a si próprio começa a transformar-se em espectador. E o espectador é, por definição, o homem que não sabe jogar. É um livro que eu acho absolutamente brilhante e foi daqueles livros que de facto me marcaram para sempre. É dos primeiros livros do Stal Monteiro. Quer dizer, É um livro de 1961. Exatamente, portanto, em pleno Estado Novo. Sim, sim. Reflete também um bocadinho a sociedade Exatamente. da época, não é? O Stal Monteiro era um tipo que vinha de uma burguesia abastada, mas era um tipo muito vivido. Um pouco como o Nuno Bragança, que eu sei que tu aprecias bastante, e outros que tais. Eram gente como hoje já não se diz, com o mundo. Sim. Com o mundo. Sim. E isso permitia a esta gente conhecer para além da sua classe social. Como era gente que escrevia muitíssimo bem, o que ele faz aqui é, de facto, fugir ao espartilho estético do neorrealismo para abordar uma questão que até seria muito querida ao neorrealismo. São as diferenças sociais, os abismos. Exatamente. Ao mesmo tempo, isto pode ser visto também dessa forma mais microcosmos, digamos assim, ou de uma forma, ampliando o zoom, que é esta nossa questão de quem é que nós somos em grupo, quem é que nós somos enquanto indivíduos. Há uma parte do livro, digamos assim, que eu gosto de citar muitas vezes, que é sobre a malta. O que é isso? A malta. E ele diz: ao fim da tarde e depois de jantar, os amigos do bairro juntam-se nos cafés. Os mais velhos, os amigalhaços, ficam lá dentro enquanto os mais novos esperam uns pelos outros à esquina, colecionando as imagens das mulheres que passam para usarem quando estiverem sozinhos. Uns e outros são parte de uma unidade indefinível a que se chama a malta. Existe a malta do Liceu, a malta do Copacabana, a malta da Brasileira, a malta do Lisboa, a malta do Benfica e tantas maltas quanto os locais ou as instituições que sirvam para identificar um grupo aos olhos dos seus componentes. Malta. Versão nacional, provinciana, apatilhada das crowds inglesas, das bandas francesas, dos gangues americanos. A malta hoje vai ao Roma. Viste alguém da malta? Tem peneiras, a malta não é grama. Vou apresentar-te à malta. No decorrer da vida, um homem vai passando de malta em malta, da malta do liceu para a malta do técnico, ou do regimento, ou do emprego, dessa para a malta do escritório e, por fim, os privilegiados saem das maltas e os restantes voltam à malta do café. Muito bom. Tu leste o livro nesse 10º ano? Quando fizeste o primeiro ou o segundo? Não. Aí já as coisas eram diferentes. Exato, para voltarmos ao início da conversa. Mas quando apanhei aquele extrato, de facto não descansei enquanto não descobri este livro. Tenho várias edições, é um daqueles livros que gosto de comprar de edições diferentes. Gostas de voltar e gostas de citar. Não é? Gosto muito de citar este livro. É um livro bastante citável, não é? É um livro muitíssimo bem escrito. E por isso é que eu digo que ele consegue abordar um tema que seria muito querido ao neorrealismo, fugindo aos partidos estéticos do neorrealismo. Exatamente. Então agora a malta que somos nós, vamos passar para a tua terceira escolha, o Ana, que é o primeiro volume de uma trilogia do Nuno Artur Silva e do António Jorge Gonçalves. Com o detetive Philip Sims.
Este é o primeiro volume. É raríssimo falarmos de banda desenhada, ou os nossos convidados trazerem banda O desenhada. que é uma pena. É uma Ainda por pena cima, e é um isto prazer para foi um nós. livro bastante marcante na BD nacional. Sem na BD dúvida portuguesa. alguma. E como é que, explica-nos de onde é que nasce a tua paixão por este livro? Olha, eu chego a este livro através de um jornal. Porquê? Porque este livro saiu inicialmente em tiras no Semanário 7. Exatamente. Estava agora de repente a lembrar-me, até me lembro da paginação. Exatamente. Ele saiu no Semanário 7. Eu era leitor fanático do 7, especialmente naquela fase que era dirigido pelo João Goberno com o Rui Miguel Abreu. Uma fase não desfazendo nenhum dos outros, obviamente, que foi um jornal riquíssimo em termos de massa humana, mas aquela fase foi a fase em que me apanhou ali na adolescência e eu lia aquilo como uma verdadeira Bíblia. E às 3 apareceu lá, começaram a aparecer umas tiras de BD que eram este livro, do Philip Sims. E este livro, sendo uma BD, é também um OVNI. Em vários aspectos. Primeiro, porquê? Porque saíram primeiras tiras no jornal e depois houve uma exposição das pranchas no Centro Cultural Américo Nunes, quando era dirigido pelo Alberto. Em Sines, exatamente. Isto hoje é banal, haver exposições de pranchas de BD. Mas no final dos anos 80 não era. É preciso as pessoas também perceberem isto, não é? Hoje, felizmente, está muito standardizada esta coisa de fazer exposições com as pranchas de BD. Mas nos anos 80 isto não era assim tão banal. E o facto de uma pessoa como o Alberto dirigir o centro também ajuda a explicar essa aparente loucura na altura. Portanto, que o livro é de 93, só passado uns 3, 4, 5 anos é que ele surge em livro. Depois surge então em livro, sim senhora, e o que é o Ana? O Ana é a história desse detetive, Philip Sims. Já aqui ficamos com o nome a piscar-nos no cérebro, não é? Parece que há logo aqui um sinal de alerta. It seems. Parece. Será Exatamente. que parece? Nada é o que parece, tudo é aquilo que parece. Pronto. Eu tenho o prazer de ter esta primeira edição autografada pelos autores em 1993. E com um autorretrato do António Jorge Gonçalves. Exatamente. Os desenhadores Sim. autografam Exatamente. com desenho, não é? Como diria lá para Alice. Muito bem. E isto começa logo com a frase que habitualmente é atribuída ao Picasso. Eu uma vez disse isso ao Zinc e ele ia-me batendo a dizer que ela aparece no Siddhartha e que o Picasso só a replica, que é o primeiro encontro, depois procuro. Sim. E o Philip Sims é um detetive, como ele diz, sou um detetive muito especial porque só me interessam as pistas. São elas que me fazem sonhar. Mais do que a resolução em si. Exatamente. Porquê? Porque todo este imbróglio da Ana lógica. Não podia haver nome, É uma não é? fotógrafa, como um dos protagonistas do primeiro livro. Não é? Isto anda tudo ligado, como dizia o Sr. Eduardo Guerra Carneiro. Mas é uma fotógrafa analógica. Analógica. Não era digital. Exatamente. Os tempos antigos. E, portanto, aparece a Ana Lógica no escritório do Philip Sims para encontrar uma outra moça. Mais tarde viremos a descobrir que se chama Ana Bela. E toda esta história se vai desenvolver tendo como cenário Lisboa. Mas não Lisboa. Exatamente. Ou uma outra Lisboa. Exatamente. Não é Lisboa como ela é Lisboa como ela poderia ser. Encontramos, por exemplo... Esse é um dos lados mais fascinantes do livro, não é? É. Porque nós encontramos os cenários que imediatamente reconhecemos, mas absolutamente transformados. Nós encontramos o Terreiro de Paço, transformámos numa espécie de Veneza. Com gôndolas. Com gôndola e tudo, exatamente. Encontramos o Observatório da Ajuda. Encontramos os Jardins de Belém. Há uma passagem que eu gosto especialmente, que é quando vemos a Torre Eiffel e ao lado está um drive-in. Não, A Torre de Belém. Muito bem. Não é assim uma Lisboa tão diferente. Exatamente. O Freud explicaria. A Torre de Belém, sublinhado. E ao lado um drive-in. E qual é a cena que está no drive-in? Consegues identificar? Não. Esta é uma das cenas finais do Até ao Fim do Mundo do Wim Wenders. Que é um filme em que, se te recordas, anda um protagonista a recolher os sonhos das pessoas para levar à mãe que está a cegar. Portanto, em todo este contexto, a imagem de um filme em que alguém anda a recolher imagens de sonhos não é inocente. Porque o próprio livro também anda à volta dos sonhos. Dos sonhos, do e se, do que seria se,
Basta dizer que o gato do Philip Sims chama-se nada mais, nada menos que Schrödinger. Sim. Exatamente. Portanto, Estará pode vivo? ser o... É o gato dele e ao Está mesmo vivo ou não tempo... está? Pode ser ou pode não ser. Exato. Não, está e não está. ao mesmo tempo. Não é alternativa. Não, A questão é está e não está. está. E É não muito está. importante, muitas vezes faz-se Como é que sofrismo de Lisboa forma errada. é e não é. Exatamente. Não é por acaso que a dada altura ele utiliza, por exemplo, uns frames de um outro filme em que se lê na legenda You think I'm a replicant, don't you? Que é do Blade Runner. Exatamente. Portanto, há Tem aqui... muitas pescadelas de olho. Exatamente. No fundo, Joga com as referências culturais do joga leitor, com as não é? referências culturais e creio eu, até conhecendo outras facetas do Nuno, que isto tem tudo muito a ver com o autor que eu e tu gostamos muito, que se chama Jorge Luís Borges. Claro. Ou seja, Ele é Ana muito é todas Borges, as Anas e é aquela Ana, e é do Lisboa, é todas as cidades e é aquela Lisboa, e há muito esse jogo mais ou menos disfarçado, consoante queiramos ou não ir por aí E ao longo achas deste que o livro. livro sobreviveu bem ao tempo, à passagem do tempo? Eu sou suspeito. Na altura foi Repara, eu sou quase suspeito. revolucionário Sim. na BD portuguesa. Eu sou suspeito. Este livro, como tu disseste bem, deu origem a uma trilogia que depois, hoje em dia está reunida numa caixa, inclusive é com um DVD que nasceu do terceiro volume. Mas a verdade tem que se dizer, este é completamente distinto do patamar. O patamar deste livro é completamente distinto dos outros dois. Porque Este é mais elevado. muito mais elevado. E acho que ainda hoje é de facto um objeto muito peculiar, não só na banda desenhada portuguesa, mas do corro. Sem qualquer problema, ponho-me em paralelo com muitas outras coisas, os Neil Gaimans desta vida, sem qualquer problema. Acho que... Porque lá está, é o que tu disseste há pouco também, de alguma forma vai nesse sentido. O Nuno colocou aqui uma série de fetiches, de referências, de piscadelas de olho pessoais, as suas afinidades, não é? Onde tu também te reconheces. E daí Onde também eu também me a tua- identifico, exatamente. E daí o entusiasmo também, exatamente. Porque ao leres um livro deste, ao passar os olhos e reconheceres essas imagens do filme, a passagem daquele livro, aquele personagem, etc. Exatamente. Há essa piscadela de olho que é a mesma expressão e estabelece, de facto, essa genealogia entre autores e leitor. Muito bem. Nós é que vamos piscar agora o olho, como sinal de que o tempo despedida. terminou. Recordar que o Pintor de Batalhas do Arturo Pérez Reverte está disponível nas edições ASA por cerca de 13€. Angústia para o Jantar, de Luís de Stal Monteiro, publicado pela Arial Editores, também está disponível por cerca de 15. E Ana, de Nuno Artur Silva e António Jorge Gonçalves, já referimos aqui, só está disponível numa caixa contendo toda a trilogia, As Aventuras de Philip Sims, das edições ASA, por 12,90€. Como sempre, a Biblioteca de Bolso não tem descanso e voltará na próxima semana. Até lá estamos disponíveis através do iTunes, do SoundCloud, por subscrição RSS e na emissão online da Rádio Lisboa, em radiolisboa.pt, às terças ao meio-dia e às quartas, de uma audição noturna, às 22h. Sigam-nos ainda nas nossas redes sociais, na página do Facebook, em facebook.com/Biblioteca de Bolso. Uma vez mais, obrigada, João, por teres Eu é que vindo. agradeço mais uma vez, foi um prazer. E para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.